O problema postado na comunidade é o seguinte. Bom, o problema pede para calcular a diferença entre os segmentos x e y, x menos y. Se existe uma resposta, o GeoGebra, que é um programa de geometria dinâmica razoavelmente bem conhecido, nos dirá a resposta. Então, eu venho aqui, abro o GeoGebra, não preciso desses eixos aqui, marco um ponto qualquer para ser o ponto O da figura. Opa, errei aqui. Aqui. Então, renomear. Ponto O. Certo. Vou botar mais para baixo aqui. Deu. Bom, um detalhe aqui importante. No problema não foi fornecido quanto vale o raio OA da circunferência. O raio OA não foi fornecido. Então eu vou colocar aqui um raio qualquer para essa circunferência. Centro O e raio, digamos, 8. Certo. Venho aqui. Ok. Agora eu vou marcar um ponto sobre a minha circunferência para ser o ponto A do problema. Ok, defino o segmento OA. Aqui o segmento OA, observe que o programa chamou de Azinho. E o programa fornece ali a medida do Azinho, que é 8. É o raio que eu escolhi. Eu arbitrei esse raio para minha circunferência. Já que não foi fornecido no problema, pelo ponto O, uma perpendicular é traçado. Porque no problema o ângulo, esse ângulo ali embaixo é reto, né? Então eu vou pedir aqui a interseção entre a reta e a circunferência, que é o ponto B. Certo. Vou traçar também aqui esse segmento, aqui embaixo, OB. O programa chamou de D, tudo bem. Bom, agora é o seguinte. Eu preciso de um ponto F, cuja distância ao ponto A seja 6. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, seleciono, né, a opção círculos, dados, centro e raio. Então, com centro em A, eu vou pedir uma circunferência de raio 6. O ponto F é esse pontinho aqui. Ponto F. O programa chamou de C, mas eu posso renomeá-lo aqui. F. Ok. Defino o segmento AF, que o programa rotulou de Fzinho, F minúsculo. Fzinho, observe ali a medida de F. A medida de F é 6. Muito bem. Eu não preciso mais visualizar essa circunferência. Então eu escondo. E não preciso mais visualizar essa reta. Então escondo ela. Não preciso visualizar a circunferência inteira também. Eu quero só um arco dela, né? Então eu venho aqui nessa opção, arco circular.
né? Eu quero o arco AB, né? O programa traça para mim. O programa chamou esse arco de G, mas eu não quero, não tenho interesse que esse rótulo apareça. Tá. Bom, agora tem o ponto E sobre o segmento OB. Veja que a posição do ponto E não foi definido, né? A questão não diz a razão OE sobre EB ou OE sobre OB, né? Não fala da distância do ponto E ao ponto O. Então essa posição do ponto E aqui não está definida no problema. Então eu vou assinalar sobre o segmento OB um ponto E qualquer. Pronto. E o programa chamou de C, mas eu renomeio para ponto E. Aí, ó, ponto E. Vamos só deixar esse rótulo aqui embaixo. Observe que o GeoGebra permite você variar a posição do ponto, ó. O ponto E é um ponto do segmento OB e se eu desejar eu posso variar a posição desse ponto. Ok. Aí eu tenho que ligar F com E, como na figura, né? Eu não preciso desse rótulo aqui, embora posso deixar também ele aparecer, não tem problema. Tá. Bom, agora o que eu preciso? Eu preciso do ponto médio do segmento FE, ponto C. Ponto médio do segmento FE. Então o que eu faço, né? Eu tenho uma ferramenta que me permite fazer isso. Então eu vou aqui, ponto médio de que segmento? Segmento FE. Pronto, ali está. Dessa vez o programa acertou, chamou de C, né? Pronto, aqui está. C é o ponto médio. E por fim, eu ligo de A para C. Opa, peraí. Ligo aqui, segmento. Esqueci de selecionar aqui o segmento. Tá, ligo de A. Opa, eu voltei aqui, desapareceu o ponto médio. Vamos assinalar ele de novo aqui. Ponto médio C. Vou deixar esse rótulo bem à vista, pronto. Agora ligo A com C. E ligo C com O. Observe que o programa chamou esses segmentos de J e de I. Então o que eu quero, na verdade, é a diferença I menos J. Porque o I, o problema chama de X e o J chama de Y. Então o que eu quero é I menos J. Para isso, eu vou assinalar um segmento de igual comprimento do J. Um segmento igual a J sobre o segmento AC. Eu faço isso da seguinte forma. Vou aqui, círculo, dados, o centro e um de seus pontos. Então traço um círculo de centro C e raio CO, raio J. Então esse ponto aqui esse ponto D é tal que CD é igual a J. É igual a J. Não preciso mais visualizar o círculo. Ok. E o que o problema pede é a diferença I menos J, que nada mais é do que esse segmentozinho AD que sobrou aqui, ó. É o AC menos o DC, que é igual ao OC. Então o que o problema pede é o comprimento desse segmento aqui. Segmento AD, chamado de L. O programa chamou ele de L. Agora note o seguinte.
o valor que o programa forneceu para L foi 1,52. 1,52. Tá ali em vermelho, ó, segmento L. 1,52. O que acontece se eu variar a posição do ponto E? Lembra que no problema a posição do ponto E não foi dada. Então se eu vario, ó, variei a posição do ponto E. O F continuou sendo igual a 6, olha lá, ele não muda a construção, ó. F, ali está F igual a 6. Certo? Mas eu mudei a posição do ponto E. Mudando a posição do ponto E, o comprimento não é mais 1,52, é 1,29. Observe que conforme eu mudo a posição do ponto E, o valor do segmento vermelho, que é o x menos y, muda, 1,48, 1,49, 1,5, tá mudando, ó. Mudando a posição do ponto E, ele muda. Nota que o segmento F continua medindo 6, que foi o dado no problema. E mudando a posição do ponto E, muda o valor da resposta, x menos y. Outra informação que o problema não deu foi o raio OA. Então, além de não ter definido a posição do ponto E, ele também não definiu o raio OA. E observa que a resposta também depende do raio. Veja se eu vario a distância do ponto A até o ponto O, se eu vario o raio da minha circunferência, ela também muda. Aqui no caso eu não estou conseguindo variar o raio porque eu defini ele como sendo 8 antes. Mas muda também. Na construção anterior que eu fiz, variando o raio, varia o comprimento do segmento L. Então duas coisas não foram dadas no problema. Não foi dado o raio OA e não foi dado a posição do ponto E sobre o segmento OB, e a resposta x menos y depende desses parâmetros que não foram dados.